Imagine um mundo onde a morte é apenas uma opção, onde os mais ricos e poderosos escondem segredos tão perturbadores que desafiam a própria natureza. Preparem-se, porque nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nos 5 métodos mais bizarros já usados por aqueles que se recusaram a aceitar o fim. A gente vai vasculhar os cantos mais obscuros da história, desde rituais ancestrais esquecidos pelo tempo, até experimentos científicos que parecem ter saído direto de um filme de terror. Antes de começarmos, deixa aquele like maroto se você, assim como eu, acredita que a imortalidade pode ser real. E me conta aqui nos comentários qual desses métodos você teria coragem de testar. Agora, segura firme no seu assento, porque o número 1 vai te surpreender. A busca pela imortalidade, meus caros, é antiga. Lá no século XVI, um alquimista chamado Paracelso acreditava que a chave para a vida eterna estava escondida no sangue de crianças jovens. Sim, você ouviu direito. Mas antes que você me chame de louco, o Paracelso não estava sozinho nessa. Na China antiga, imperadores como Qin Shi Huang consumiam elixires e poções mágicas feitas com ingredientes pra lá de questionáveis, incluindo metais pesados como o mercúrio. Imagina só a dor de barriga depois dessa vitamina? E o pior, essas práticas macabras não ficaram perdidas no tempo não. Acredite se quiser. Mas algumas dessas dietas ainda são tentadas hoje em dia. Pesquisadores descobriram que certas substâncias, como a rapamicina, podem realmente aumentar o tempo de vida de alguns animais em até 60%. 60%. Parece bom demais para ser verdade, né? E é aí que a porca torce o rabo. Os efeitos colaterais de mexer com a dança da vida e da morte são, no mínimo, assustadores. Envelhecimento acelerado, mutações genéticas e até morte por envenenamento. E aí, pessoal, depois de saber de tudo isso, me digam, será que a imortalidade a qualquer custo realmente vale a pena? Em 1967, um homem desafiou a morte de uma forma nunca antes imaginada. Seu nome? James Bedford. Um professor de psicologia que se tornou o primeiro ser humano a ser criogenicamente congelado. Seu corpo, preservado a temperaturas baixíssimas, aguarda pacientemente, até hoje, por uma tecnologia que possa trazê-lo de volta à vida. Parece roteiro de filme, né? Mas é a mais pura realidade. Empresas como a Alcor Life Extension Foundation, nos Estados Unidos, cobram verdadeiras fortunas. Mais de $200 mil, para transformar você em um picolé humano. E não é só o corpo inteiro não. Você pode optar por congelar apenas a sua cabeça, caso o orçamento esteja apertado. A promessa? Um futuro onde a morte será apenas um detalhe, facilmente contornável. Mas, e sempre tem um mas, ninguém pode garantir que a criogenia realmente funciona. É como jogar na loteria, só que muito mais caro. As células congeladas, mesmo com toda a tecnologia atual, sofrem danos irreparáveis. Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Será um ato de fé na ciência do futuro ou apenas a última esperança dos que temem o desconhecido? E se, em vez de preservar o corpo, a gente pudesse transferir a nossa mente, nossos pensamentos, nossas memórias para um computador? Essa é a promessa ou a ameaça da consciência digital. Imagine um futuro onde a morte física perde o significado e a sua consciência continua existindo no ciberespaço, livre das amarras do corpo. Parece coisa de Matrix, né? Mas acredite, cientistas do mundo todo já estão trabalhando duro para transformar essa ficção científica em realidade. Projetos como o Open Worm buscam criar uma réplica digital completa do cérebro de um verme. A ideia é, no futuro, fazer o mesmo com o cérebro humano. Afinal, o que nos torna realmente humanos seria apenas um conjunto de informações armazenadas em um HD? E o que aconteceria com a nossa consciência nesse processo? Seria realmente nós do outro lado
ou apenas uma cópia imperfeita, um fantasma digital vagando pelo ciberespaço? As implicações éticas e filosóficas da consciência digital são infinitas. E aí você teria coragem de apertar o botão upload e viver para sempre dentro de um computador? E se a gente pudesse usar máquinas microscópicas para reparar os danos celulares, combater doenças e, quem sabe, até reverter o processo de envelhecimento? Essa é a promessa da nanotecnologia. Imagine nanorobôs, menores que uma célula sanguínea, percorrendo o seu corpo, consertando tudo o que encontrar pela frente. Doenças cardíacas, câncer, Alzheimer? Esquece! Com a nanotecnologia, o corpo humano se tornaria uma fortaleza impenetrável, imune aos efeitos do tempo. Parece bom demais para ser verdade? Talvez. A nanotecnologia ainda está engatinhando, mas os avanços são promissores. Cientistas já criaram nanomateriais capazes de entregar medicamentos diretamente nas células cancerígenas, sem afetar as células saudáveis. Mas, como sempre, existem desafios a serem superados. Um dos principais é garantir que os nanorobôs sejam seguros para o corpo humano. Outro desafio é o alto custo dessa tecnologia. A nanotecnologia tem o potencial de mudar o mundo como a gente conhece, para o bem ou para o mal. Chegamos ao último, e talvez o mais radical, método para alcançar a imortalidade, o transhumanismo. Esqueça tudo o que você sabe sobre os limites do corpo humano. O transhumanismo vai muito além, buscando transcender a biologia através da tecnologia. Imagine implantes cibernéticos que aumentam a sua força e inteligência, próteses biônicas que superam as capacidades do corpo humano, e até mesmo a fusão da mente com a inteligência artificial. Parece coisa de filme de ficção científica, mas para os transhumanistas, esse é o futuro da humanidade. Para eles, a morte não é um destino, mas sim um problema a ser resolvido. Através da tecnologia, eles acreditam que podemos superar nossas limitações biológicas e alcançar um estado de pós-humanidade. Mas essa busca pela transcendência tem um preço. Muitos críticos argumentam que o transhumanismo é perigoso, que brincar de Deus com a evolução humana pode ter consequências desastrosas. E você, estaria disposto a embarcar nessa aventura e deixar para trás a sua humanidade em nome da imortalidade? E aí, pessoal? Depois dessa viagem alucinante pelos métodos mais bizarros de enganar a morte, o que vocês acharam? Qual deles te deixou mais intrigado, mais assustado, ou quem sabe, mais esperançoso? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Usa o código EUTENTARIA se você tivesse coragem de encarar algum desses métodos. Ou isso é loucura se você acha que a gente deve respeitar os limites da vida e da morte? No final das contas, a busca pela imortalidade talvez diga mais sobre o nosso medo do desconhecido do que sobre a ciência em si. Mas e você? Já parou para pensar o que faria com um tempo infinito pela frente? Seria uma dádiva ou uma maldição? Enquanto você reflete sobre essas questões, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para mais investigações sombrias e misteriosas. A gente se vê por aqui.